Então, boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco. Esse capítulo 15 do livro Nos Domínios da Mediunidade é um capítulo que faz a gente refletir muito, porque a gente está vendo a mediunidade em ação, ou em desequilíbrio, o efeito que ela tem em nós e nos outros, no nosso dia a dia, né? Numa situação tão tão normalmente vivenciada por nós dentro das nossas casas, ou às vezes fora das nossas casas, onde o uso de elementos viciantes é tão comum, seja o aperitivo, a cervejinha, seja o cigarro, seja o uso de drogas, anestesiantes mais comuns, como a maconha, que é liberada aqui no estado do Oregon, como em vários estados dos Estados Unidos, como outros tipos de drogadição que envolvem e que são tão comuns, né, como a gente vê hoje. Esse capítulo faz com que a gente reflita sobre o fato de que nós somos instrumentos de intercâmbio o tempo inteiro. Nós somos médiums 24 horas e estamos sempre ligados às entidades que sintonizam conosco. O que eu estou querendo dizer? O que eu estou querendo dizer é que muitas vezes, pela nossa invigilância, o que a gente está falando pode estar vindo de nós, mas pode também estar sendo influenciado por outras entidades desencarnadas, né? Porque aqui o exemplo está sendo feito em termos de vícios que decorrem do aspecto físico. Mas num caso de obsessão, quando a gente está bravejando, quando a gente está tendo crises de choro, de depressão, de raiva, será que tudo isso é nosso? Quando a gente passa aí por alterações de humor que são tão comuns para tanta gente, a gente sabe que existem desvios aí neurais, como bipolaridade. Será que isso está sendo só, estaria sendo só vindo do corpo físico, né? A mediunidade, ela não ocorre somente dentro de um templo religioso, como uma casa espírita, uma casa de umbanda, ou como a gente sabe, até muitas igrejas católicas, elas, cristãs, na verdade, não católicas, cristãs, de alguma forma também usam da mediunidade como apoio. A gente está em contato com o plano espiritual o tempo inteiro. Isso não é novidade. A gente já tinha ouvido falar Paulo de Tarso em Hebreus, que foi a carta que ele provavelmente escreveu com as próprias mãos aí, sem estar ditando, e em que ele fala que estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Então, nós estamos com essas testemunhas invisíveis ao nosso lado. No livro Pão Nosso, também psicografado pelo Chico e ditado por Emmanuel, no capítulo 76, em que essa passagem é escolhida, Emmanuel fala dessas testemunhas que a gente tem enquanto a gente está servindo como aprendizes do Evangelho. São esses nossos observadores do dia a dia. Esses espíritos que muitas vezes a gente escuta nas salas de desobsessão, falando com os próprios médicos, chamando a gente de hipócritas, ou lembrando a cada um de nós médiuns das nossas próprias falhas, né? Então a gente tem esses nossos observadores invisíveis, nossos inimigos do passado, inimigos da doutrina, inimigos da nossa família, mas também nós possuímos ao nosso lado, como diz Emmanuel, amigos do bem, espíritos superiores que nos auxiliam no nosso processo reencarnatório, que vão além do nosso anjo da guarda. Então, quando a gente faz evangelho no lar, por exemplo, a gente possui não só o nosso anjo da guarda participando de um evangelho no lar, mas aí o espírito familiar que é responsável pela nossa família, mesmo que a nossa família seja a família de um, mas a gente começa a também ter um espírito protetor que é responsável pelo evangelho no lar, né?
Então, esses espíritos, eles estão sempre nos auxiliando, nos inspirando para que a gente se afaste das nossas más escolhas. Essas más escolhas, elas, a gente lembrando, elas não estão fora de nós. Essas más tendências, elas estão dentro de nós. É a nossa enfermidade, muitas vezes, sendo estimulada, desviada, como a gente já estudou em Emmanuel, no capítulo Caminho, Verdade e Vida, por situações, né? Então, se a gente escolhe estar se alinhando com espíritos mais ignorantes, ah, mesmo assim, nesse momento de mal escolha, esses espíritos bons, amigos, que muitas vezes ajudaram no nosso planejamento reencarnatório, eles continuam do nosso lado, colocando no nosso caminho livros bons, amigos, familiares, conselhos, mensagens, e para que a gente passe de alguma forma por um despertamento consciencial. Às vezes até, a gente já viu isso no livro Nosso Lar, muitas vezes a gente passa por problemas para que a gente não caia de novo nos mesmos erros de passado. Então, o problema funciona como uma forma de desviar a nossa atenção, ocupar a nossa cabeça para que a gente não faça mais bobagem, né? Então, o problema em si, ele está sendo não só um remédio amargo, mas uma ferramenta do plano maior, dos amigos do bem, para que nós nos transformemos, né? Ou que pelo menos que a gente não se endivide muito mais. Então, por exemplo, se eu estou caminhando aí para fazer uma falta muito grande, muitas vezes pode vir uma doença, pode vir um problema financeiro, pode vir um problema de família, né? Que faz com que eu me ocupe meu tempo, a minha cabeça, as minhas energias, para que eu não aumente a minha quantidade de dívidas perante o plano espiritual. Nesse caso, nessa situação em que a gente está vendo, a gente vê uma descrição monstruosa, né? Que se a gente fosse imaginar, fosse virar um filme, como é que ia ser? André Luiz conta pra gente que essa pessoa que que está inebriada, ela está sendo abraçada por uma entidade da sombra como se fosse um polvo que estivesse absorvendo. E muitos dos médiums descrevem para gente essa situação em como se o obsessor tivesse abraçando por trás, quase que montado assim nas nossas costas, né? Nos abraçando e passando é, aqueles miasmas maléficos para o obsediado, para sua presa, né? O tempo inteiro, trocando assim, simbioticamente, as emoções, os pensamentos, e nesse caso, a gente está vendo que as emanações do álcool eram absorvidas pelos dois, causando o mesmo tipo de perturbação, de inebriação, né? Então, algumas considerações aí com esse capítulo. Primeiro, a gente vê a mudança, das características do perispírito de um obsessor desencarnado, né? A gente sabe que com o nosso pensamento, a gente pode atuar na forma e na química das células, não só do corpo físico, mas também do corpo perispiritual. E essa forma, ela é alterada a todo instante, né? A gente já ouviu falar aí da aura, que tem cor, que muda, que é aquilo, né? Isso, né? Mas não é só disso que eu tô dizendo. A gente pode nos transformar e deformar o nosso perispírito de uma forma que para ele ser consertado é necessário uma encarnação de expiação para que dentro da manipulação, na formação do corpo físico, o perispírito ele se readapte à forma normal. E é por isso que a gente vê muitas vezes esses abortos espontâneos, porque muitas vezes essa mãezinha tem que passar por uma experiência dolorosa aí de perda de um filho muitas vezes muito desejado, muito esperado, muito trabalhado, mas ela
tá aí também auxiliando um espírito, que pode ter a ver com ela ou não, a consertar a sua forma física, para que ele possa entrar num corpo de novo. Você imagina aí num caso desse, em que a alteração do perispírito, que é o molde do corpo físico, dessa forma em que os braços viram tentáculos, né? E como é que a gente faz isso virar dentro do corpo, né? A outra coisa é que nesse processo obsessivo, o, o desencarnado que está se aproximando da pessoa que está bebendo, ele consegue absorver as energias que estão sendo emanadas pelo encarnado alcoolizado e ele é estimulado. O encarnado, assim, ele é estimulado a beber mais. Então, isso está inclusive no filme do Divaldo, em que o desencarnado sente essa necessidade de beber mais álcool e muitas vezes a gente vê aquela pessoa que foi alcoólatra falando eu não quero beber mais, mas parece que essa necessidade é maior do que mim, do que eu, né, do que eu consigo compreender. Muitas vezes essa influência que está vindo além ah, da química do organismo, que a gente já sabe, a medicina já fala que esse tipo de vício é uma doença e precisa ser tratada como uma doença. Mas a ciência espírita mostra pra gente que as doenças, elas muitas vezes têm a sua raiz na causa espiritual e não física. Claro, num caso como esse, a pessoa pode ter começado a beber e talvez tenha trazido esse vício de passado, então aí isso faz com que, como se existissem rachaduras, né, dentro da nosso lado moral e que são mais fáceis de serem atingidas dentro do nosso dia a dia, né? Então algumas pessoas têm mais tendência para cobiça, para inveja, para cólera, outras têm para o vício. Tem gente que toma um copo de vinho e para na metade do primeiro copo. Tem gente que começa a tomar e não para. Por quê? São essas tendências que vêm de passado. E nessas tendências, normalmente, vem junto esses acompanhantes de outras vidas ou não, em que a gente acaba se afinando. Então, a nossa vontade como encarnado fica até mais difícil de a gente vencer. Porque a gente passa por essa influência, como esses amigos. Quando a gente estava na adolescência, que falava pra gente, fuma, pega um cigarro. Pra que deixa de ser careta? Né? Então, é uma necessidade física, né? É, e aí, o que aconteceria com esse encarnado que está aí embebedado se ele morresse num momento como esse, numa bebedeira como essa? Se ele caísse, batesse a cabeça no chão e morresse, ele continuaria a beber. Ele se transformaria num obsessor, porque essa necessidade da bebida, ela continua. Isso não sou eu falando, não é a Ana falando. Está escrito no livro. O que ele faz durante a sua vida na Terra continua depois no plano espiritual. Isso faz a gente pensar, né? Porque como é que pode uma necessidade física ser procurada depois do plano espiritual? A gente está vendo aí num caso desse, uma casa de prazeres, né? Casa de pastos é uma casa de prazeres, é uma coisa que meio que mistura aí com esses quartos aí, a gente fica pensando o que seria isso. Seria uma casa de prazeres onde existe algum tipo de prostituição também, né? E, e aí a gente percebe que essas nossas necessidades materiais, essas paixões, elas continuam depois da vida. E até coisas mais simples, por exemplo, gostar de churrasco, uma coisa é a gente gostar de churrasco, outra coisa é a gente não conseguir viver sem carne vermelha. Então, até essa reeducação alimentar é um teste para gente, é um aprendizado, porque quando a gente chegar do outro lado, a gente vai sentir falta do cupcake de chocolate. A gente vai sentir falta do churrasquinho com farofa. E aí, como é que vai ser? Essa saudade, esse desejo vai ser maior do que a minha vontade e o meu entendimento de que eu sou espírito, que eu não necessito mais desse tipo de alimento, né?
Eles estão lá dentro dessa casa de prazeres aí, que eles chamam casa de pastos, lotada, todo mundo feliz, todo mundo curtindo a vida. Não dá pra gente enxergar um ambiente como esse no dia a dia? Então, ao mesmo tempo que materialmente a gente está falando um lugar que parece divertidíssimo, de festança, de alegria, de curtição, o ambiente espiritual é altamente tóxico e que gera mal-estar para os espíritos que estão acompanhando André Luiz, inclusive para André Luiz. E aí me lembrou o comentário que eu tinha feito com vocês algumas semanas atrás, em que eu comentei que quando eu estava na faculdade, que eu chegava das boates e muitas vezes vomitava e minha mãe achava que eu tinha bebido, que eu tinha fumado, que eu tinha feito besteira, né? E aí a gente vê aí essa interferência, né? Aí, no meu caso, como médium aí novinha que eu era, gerando esse meu mal-estar e esse mal-estar espiritual atingindo o corpo físico. Gente, isso é muito importante a gente ter noção disso. Que a atuação espiritual atinge o nosso corpo físico. Não só dando essa vontade, o estímulo para fazer mais do que o espírito está com vontade, seja beber, fumar, usar droga, fazer sexo, roubar, matar, o que for. Mas também essa toxicidade do ambiente poder estar gerando dor de cabeça, dor de barriga, enjoo, né? Então, a gente vê que apesar desse lugar ser um lugar onde as pessoas estão fazendo más escolhas, conscientes ou não, elas, por que más escolhas? Mas não pode ir se divertir? Pode. Mas como é que a gente está se divertindo? Quais são as escolhas que a gente está fazendo? Porque muitas vezes as diversões que a gente escolhe, a gente tá fazendo coisa que a gente não veria os nossos bichinhos de estimação fazendo. Então a gente baixa tanto ao nível de animalidade que a gente deixa de usar a inteligência e o raciocínio para reagir em vez de agir, né? E aí, quando a gente faz isso, a gente está atraindo pela sintonia, pela vibração, espíritos desencarnados que pensam como nós. Mas aí a gente vê, nesse caso, parando num lugar, né, num inferninho, entre aspas, como esse, os mentores, o Aulus aí acompanhando André Luiz, aproveita essa oportunidade para aprendizado. Por quê? Porque a gente pode aprender pelo exemplo bom e pode aprender pelo exemplo ruim, né? Então, eu tive um pai que bebia muito, isso pode fazer com que eu beba muito, ou isso pode fazer com que eu não queira beber. Eu não acho legal. Por quê? Porque eu vi a transformação que aquela bebida fez no meu pai, ou na minha mãe, ou no meu irmão, ou na minha irmã. Então, eu usar isso como desculpa, não, porque minha mãe, coitada das mães aqui, todas nós que estamos aqui somos mães, né? Então, mãe sempre leva a culpa de tudo, né? Eu sou assim porque a minha mãe fez isso ou porque deixou de fazer aquilo. A gente, como adulto, a gente tem que ter maturidade de assumir a responsabilidade das nossas escolhas e entender, isso é bom pra mim, isso não é bom pra mim. Isso eu devo fazer ou não devo fazer? Um exemplo simples é, acho que todas nós, quando éramos jovens, na mocidade, a gente devia comer bifinho, franguinho com batata frita todo dia. Sobremesas cheias de açúcar todo dia. Porque era normal naquela época. Café com leite com muito açúcar e pão de manteiga com muita manteiga. E aí a gente passa aí esses 20, 30 anos a mais e a gente descobre que farinha branca não é bom pra gente, que açúcar não é bom pra gente, que fritura não é bom pra gente, que carne vermelha demais aumenta o colesterol, aumenta a pressão. E aí a gente tem que lembrar que os nossos pais fizeram o que eles podiam de melhor, o que eles acreditavam que era o certo, dentro do seu conhecimento, né? Mas aí nós, aí como adultos, nós temos que fazer as escolhas que são melhores para nós, baseado no conhecimento que a gente tem. Fica muito fácil a gente falar, não, mas eu cresci comendo bolo de chocolate todo dia, então eu vou continuar comendo
Será? Não é? Então aí a gente vê os mentores dentro desse lugar para usar essa oportunidade de escolhas erradas para educar André Luiz, né? Então eles estão aí onde as pessoas estão abusando do livre-arbítrio para investigar. E o investigar, o estudar é diferente do apontar o erro, do criticar, de julgar. Não, a gente tem que aprender com os erros dos outros. A gente não precisa botar a mão no fogo para aprender que fogo queima. Então, essa ideia de que eu tenho que experimentar tudo para saber se é bom ou é ruim é bobagem, né? A gente já sabe o que é bom e o que é ruim, é pela experiência de outras pessoas. E a bebida e o uso de drogas é uma delas, né? Bom, a gente vê aqui que algumas pessoas sorviam as baforadas do fumo arremessadas no ar, ainda aquecidas pelo calor dos pulmões que as expulsavam. Então, no plano espiritual, a gente continua com os hábitos e os sentimentos animalizados, e altamente materiais, eles não vão desaparecer simplesmente porque a gente morreu, que o coração parou de bater. Então, é, quando Jesus fala dessa importância da gente trabalhar, né, da gente fazer a nossa reforma íntima, da gente deixar o homem velho de fora, para trás, é isso. Essa disciplina de desejo, de escolha, isso vai além de religião. Tá? Então, hoje, na hora que a gente estava fazendo nosso estudo do livro dos médiuns, a gente fez uma reflexão sobre isso. A diferença de religião e religiosidade. Porque a religião é só um label, é um crachá. Religião não transforma ninguém se ela ficar só do lado de fora. A religião, ela simplesmente funciona como um instrumento para a gente ter acesso a conhecimento, a sabedorias, muitas vezes milenares, né? Então, quando a gente imagina a religiosidade dos Vedas, ou dos cristãos, ou dos judeus, ou dos budistas, né? Quantos milhares de anos tem isso? Mas a gente tem que transcender a religião e passar para a religiosidade, né? A gente tem que modificar esse homem velho, essa carcaça que a gente traz, né? Essa memória perispirítica de várias encarnações que existe dentro de nós. Aí, continuando aqui, ele fala muito de nossos irmãos que já se desvencilharam do vaso carnal, quer dizer, desses espíritos que estão aqui, se apegam com tamanho desvario às sensações de experiência física. Então, eles morreram e estão tão baixo, a vibração é tão baixa que é como se eles ainda estivessem vivos, gente. É um bando de fantasminha, de Gasparzinho vivendo ao nosso redor. André Luiz já explicou pra gente que o umbral começa aqui na crosta, eles estão aqui. Então, eles, eles aqui, que se cosem aqueles nossos amigos terrestres temporariamente desequilibrados nos desagradáveis costumes porque se deixam influenciar. Então, mesmo fazendo a, essa análise, né, da situação, a gente vê a compaixão do mentor, sem a crítica, né? Esses nossos amigos terrestres que estão temporariamente desequilibrados. Por quê? Porque a fatalidade, nós como espíritos eternos que somos é o quê? Virarmos um dia espíritos puros. Nós vamos ser espíritos puros. Ponto. Agora a gente pode encurtar ou aumentar essa viagem dependendo das nossas escolhas. Mas os nossos afins, os nossos companheiros vão ser sempre muito maiores do que aqueles que a gente tem o telefone pelo WhatsApp. E muitas vezes essa escolha de companhia vai trazer para a gente sensações boas ou sensações ruins. Aí ele fala assim: é da lei que cada alma receba da vida de conformidade com aquilo que dá. Então a gente sempre vai colher o que plantou. Eu posso espernear, eu posso brigar, eu posso xingar Deus, cortar relações com ele, não vai mudar. Eu posso falar que eu não acredito em nada disso, faz diferença. É que nem o cachorro louco gritando para a lua.
O fato de eu não acreditar não faz com que aquilo deixe de ser realidade. Então, não encontram interesse senão nos lugares onde podem nutrir as ilusões que lhes são peculiares, porquanto na posição em que se veem, temem a verdade e abominam-na, procedendo como a coruja que foge à luz. Isso acontece conosco, como encarnados, né? É, a gente vai, dentro da nossa escolha, caminhar. E se a gente tem esse livre-arbítrio, é, que é um livre-arbítrio relativo, porque a gente sabe que Deus vai chegar uma hora e vai falar: chegou, parou. A gente sabe que a colheita é obrigatória. E essa colheita é que vai estar acontecendo aí com essas entidades que estão fazendo essas más escolhas, perdendo o tempo, né? Elas vão ter que colher, né? Essa responsabilidade, ela vai aí trazer o despertamento consciencial pelo amor ou pela dor. Quando a gente pensa em doenças crônicas, doenças complicadíssimas, doenças de nascença, são dores físicas, são dores morais, é aquele remédio amargo que vem balançar a raiz da gente, que pode ser de uma causa atual, pode ser de uma causa anterior, para que a gente acorde. E se a gente não acordar, a gente vai sofrer de novo, né? Essas doenças, que no caso desse da bebida, ela vem ou como prova ou como expiação, né? A ciência muitas vezes não consegue explicar por que que uma criança nasce com um defeito tão sério no pulmão, ou no fígado, ou no coração, porque existe essa má formação se os pais são pais saudáveis, se a mãe comeu direito, fez exercício, dormiu, fez tudo o que tinha que fazer, porque são reencarnações expiatórias. Aí ele fala dessas reencarnações expiatórias, as dolorosas reencarnações, que significam tremenda luta expiatória para as almas necrosadas no vício. E esse vício não é só o vício físico, gente, é o vício moral também. Um câncer na língua. Como será que eu fazia? Será que eu tratava os outros? Como é que é o uso da minha palavra? A perda de um braço? Como é que será que eu usei o meu braço? Será que não foi para fazer mal para outras pessoas? Eu sou uma pessoa saudável e passo por uma experiência, um acidente, eu me torno um tetraplégico, fico preso numa cadeira de rodas. Nessas encarnações expiatórias, o corpo físico, ele funciona como uma prisão em que a gente não consegue fugir. E se eu tentar fugir através de um suicídio, aí as coisas complicam ainda mais. Aí ele fala aqui da síndrome de Down, a hidrocefalia, a paralisia, a cegueira, a epilepsia secundária, o idiotismo, a legião de nascença e muitos outros recursos angustiosos, são remédios amargos, embora, mas necessários e que podem funcionar em benefício da mente desequilibrada desde o berço, em plena fase infantil. Pode funcionar por quê? Porque pode não funcionar. Pode não funcionar por quê? Porque muitas vezes a gente vê aquela situação com revolta. É aquela diferença entre o bem sofrer e o mal sofrer. A gente não aceita, a gente se rebela, a gente não consegue trazer paz, a gente procura paz do lado de fora, continua o nosso desequilíbrio. Porque para que haja evolução dentro dessas encarnações expiatórias, elas precisam transformar os nossos valores morais. O sofrimento vem para transformar as coisas erradas que a gente estava fazendo. É essa renovação mental, é essa transformação interior que vai levar a gente para a evolução. E sem a alavanca da vontade, a gente não consegue. Mas com a vontade, a gente consegue alcançar verdadeiros milagres, né? Aí ele fala aqui que para isso, para conseguir esses verdadeiros milagres, que a gente precisa de um esforço heróico.
Olha isso, gente. Porque essa mudança de pensamento, essa autoajuda, a gente tem que lutar não só contra o nosso hábito de mal pensar, mas também contra o estímulo negativo daqueles espíritos ignorantes que nos acompanharam por tanto tempo, que eu vou falar, poxa, mas por que que você não quer mais brincar? Você não tem, não tá mais sendo divertido. Eu não quero que você mude, Ana. Eu quero que você continue fazendo as mesmas coisas que você fazia antes. Então, é a nossa vontade em ação que vai operar esses milagres, essa nossa transformação. E eu acho que quando a gente olha para o Evangelho, a gente tem que ter essa consciência, né, de que quando a gente deixa os ensinamentos de Jesus entrarem dentro de nós, eles absorvem a dureza do nosso coração, a nossa insensatez, a nossa rigidez, e faz com que a gente traga mais perdão, mais compaixão, mais compreensão para o nosso dia a dia. E muitas vezes a gente não consegue isso numa vida só, essa renovação, essa transformação. A gente continua crescendo cronologicamente, mas continua sendo crianças espirituais imaturas. A gente está aí com 60, 70 anos agindo como se a gente tivesse 15, né? Mas quando a gente tem mediunidade, as coisas ficam mais complicadas. Por quê? Porque a mediunidade é uma faculdade, como ele fala, de respirar. Todo mundo tem. E a mediunidade em si, ela não é nem boa e nem ruim. O que vai fazer dela? Na verdade, ela é um instrumento para a gente se ligar aos espíritos superiores, para ajudar a gente na nossa alavanca para o progresso. Ela não deve ser vista como um privilégio, né? Todo mundo tem. Agora, ela pode trazer um resultado bom ou ruim, dependendo da escolha que eu faço no dia a dia. No dia a dia. A gente vê aí, principalmente aqui nos Estados Unidos, pessoas que têm grandes faculdades mediúnicas, mas que abusam dela de alguma forma, que cobram. Elas esquecem que esse serviço, com auxílio dos espíritos, deve ser feito sem retorno, sem pedir nada em troca, né? E aí, quando esse encarnado ele tem essa mediunidade e ele não sabe usar direito, ele é abusado dos espíritos inferiores pela própria escolha, né? Então, com o espiritismo, que é o cristianismo redivivo, o cristianismo é Jesus, né? A gente vem aí para aprender a administrar essa energia medianímica para que a gente consiga a nossa sublimação espiritual. Imagina se a gente não tivesse essa interconexão com o mundo superior, como é que a gente conseguiria muitas vezes desbravar áreas da ciência, da cultura, das artes? Da mesma forma que a gente disciplinou e trabalhou aí com magnetismo, com eletricidade, em benefício da civilização, a hora que a gente pensa em trem-bala, por exemplo, em avião supersônico, em AI, a gente pode usar essa nossa mediunidade como alavanca de progresso para nós e para os outros, sem explorar, sem tirar vantagem daquilo que foi dado, né? Mas isso é importante a gente ter noção, que a gente acha que a gente está tirando vantagem, mas a gente vai estar sendo cobrado por isso depois. Ou mesmo no momento, né, num aspecto de vampirismo. Então, para a gente fechar o estudo de hoje, lição é que todos nós somos médiuns o tempo inteiro. A mediunidade nos liga aos espíritos desencarnados que vão estar sendo sempre conectados conosco de acordo com as nossas escolhas, né? Então, para nossa evolução, a gente precisa dessa mediunidade com Jesus. A gente vê essa mediunidade muitas vezes estourando em crianças e muitas vezes isso é despertamento consciencial para os pais. É importante a gente ter saber disso. Que muitas vezes os pais
não conseguem colocar a alavanca da vontade em ação por si, mas eles vão fazer isso pelas crianças, pelos filhos. E que os erros que a gente comete, as más escolhas através dos vícios, sejam vícios morais, vícios físicos, eles vão trazer repercussões, consequências nessa vida e em outras por causa da lei de ação e reação. E dependendo dessa situação, isso vai vir como prova, né? Ou como expiações dolorosas, como a gente conhece muitos casos. Então, era isso que eu tinha para falar hoje. A semana que vem a gente continua a segunda parte do capítulo 15, né? Explorando um pouco mais desse processo obsessivo inconsciente que tem muita coisa para a gente pensar, né? Das coisas que a gente vive hoje no dia a dia. Quem quer comentar? A gente tem 5 minutinhos. Uma coisa que chamou a atenção de vocês, que vocês pensaram, poxa, eu não imaginava isso. Como será que é o lar da gente quando um pai da gente, um ente querido, abusa do álcool? Como que fica o ambiente Eu familiar? acho que a gente tem que sempre estar lembrando que a gente sempre tem que estar atento, né? Sempre vigiando nossos pensamentos, sempre pensando coisas boas para atrair coisas boas, porque, como você falou, tá tudo em volta da gente, né? Tanto as coisas boas quanto as ruins. A gente sempre Uhum. tem que lembrar disso. Vigiar nossos pensamentos, estar sempre mentalizando bem, fazendo bem e tentando atrair só as coisas boas. É como você falou, rezando e pedindo ajuda, porque a proteção tá lá, né? A proteção tá aqui do nosso lado. A gente tem uma, um cheerleader group aqui, né? Torcendo, querendo ajudar a gente. E a forma da gente conseguir ser ajudada, eu tô pensando até para as mães aí que têm os filhos na faculdade, que estão mergulhados em todas essas opções erradas, né? Nessa liberdade que muitas vezes é misturada com libertinagem, a gente tem que rezar bastante mesmo para que não faça bobagem, né? É, Pedir proteção, despertamento consciencial para que tenham escolhas boas em relação aos amigos, porque a gente sabe que a amizade de encarnado e desencarnado faz muita diferença, né? é. Foi como você falou também, por exemplo. Eu tive meu pai que era alcoólatra, mas eu nunca tive assim, parei para pensar, eu não vou beber porque eu vi o que aconteceu com ele, e não quero para mim. Sempre foi tão natural assim, eu não vou beber porque não vou beber, não gosto, não, sabe? Nunca parei para pensar por que que eu não vou beber. Só não vou beber porque eu não quero. Então, acho que também tem muito assim, né, o que o espírito traz com ele, que pode ter todo exemplo dentro de casa, pode ter os amigos bons em volta, mas, né, se você está trazendo aquilo com você, já vai ser muito mais difícil de enfrentar. Então, aquelas rachaduras espirituais que eu comentei com você agora há pouco, né? E outro exemplo é em relação a suicídio, que são rachaduras profundas que a gente traz. Então, a Hum, gente vê que muitas vezes um suicida vai ser um suicida recorrente, o que é assustador, né? Por quê? Porque a gente vai para aquilo que a gente conhece, para fuga, uhum, mesmo sendo erro, né? Então, eu tô triste, eu vou beber. Eu tô triste, eu vou comer doce. Bom, porque quando eu era pequena, toda vez que eu tava triste, minha mãe fazia bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Então, para mim, a zona de conforto é o doce. é, E aí eu cresço e continuo fazendo isso. Ou meu pai, quando estava nervoso, tomava um copo de uísque para acalmar. Ou estava celebrando, tomava cerveja. E aí a gente muitas vezes vê esses exemplos e acaba repetindo, né? Como se a gente não tivesse cérebro para pensar o que que é bom, o que é ruim, né? O que que é bom para mim? Né? uhum. Ou usa como desculpa, né, para É porque é muito ficar fácil não botar fazendo. a responsabilidade no ombro dos outros. Com A certeza. culpa do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, do meu avô, da minha avó, da minha situação, da minha família, de onde eu cresci, de onde eu estudei, né? É, Porque e na hora que a gente tiver que passar pela expiação, pela prova, a gente vai ter que passar sozinho. uhum, Por mais que tenha uma mãezinha segurando a nossa mão, um marido, um parceiro, uma esposa, a dor a gente passa sozinho. Para que a dor entre. A porta é estreita e passa um de cada vez, né? E a importância da vontade também, né? Porque
Acho que é mais para frente no livro, né, que eu acho que ilustra bastante também a, como é que se fala, a influência, o impacto da nossa vontade de querer, porque muitas vezes, se a gente está envolvido em algum vício de qualquer forma, né, a bebida, álcool, droga, o sexo, como você falou, a ociosidade, seja o que for, né, às vezes a dificuldade em mudar essa situação, em parar de beber, parar de fumar, seja o que for, não é nem tanto só a influência, é claro, mas é a nossa falta de vontade interior em fazer aquela mudança. Porque quando a gente não tem, se para de fumar, se para de beber, a gente sente falta daquela, Tem um né? rebound. Uhum. E então, se não tem, a vontade não é forte, né, de mudar, de realmente fazer aquela mudança, né, a melhora, né, íntima, ah, aí não faz diferença, né, porque não vai acontecer mesmo, né, então, ah, É. é, Dá Obrigada. tempo de eu comentar uma coisinha? Rapidinho, sim. Eu queria falar para vocês das duas colocações ou duas frases que mexeram mais comigo. A primeira, no meu livro, está na página 161. É, Hilário disse o assistente bondoso: o que a vida começou, a morte continua. Nossa, mãe, essa frase nos dá força para mudar a nossa vida, a nossa conduta no dia a dia, né? Que a gente sabe que tá criando, construindo o futuro. E a outra está na página 162. Aham. Depois que ele fala do mongolismo, e do hidrocefalia, paralisia, etc., é, comenta, e que podem funcionar em benefício da mente desequilibrada desde o berço em plena fase infantil. Isso aí também mexeu comigo, porque o adulto consciente, usando o seu livre-arbítrio, parece que está num determinado terreno, né? E o bebezinho, que para nós parece que é uma folha em branco, não é uma folha em branco. É um livro com muitas tragédias, com muitas tramas graves, né? Então, quando o bebezinho nasce, ele já traz a sua bagagem. Essa predisposição, essa tendência, muitas vezes, para as más escolhas, né? Então, oremos. É. Então, nós vamos assim agradecendo ao Mestre Jesus, a equipe de André Luiz, de Emmanuel, a equipe do Chico Xavier que supervisiona esse trabalho, esse estudo, pedindo que nos acolham, que iluminem as nossas mentes, a mente daqueles que nos acompanham, as nossas testemunhas invisíveis que trazemos em nossa companhia, que nós possamos fazer escolhas melhores amanhã do que fizemos hoje, para que consigamos ter consciência da nossa importância da nossa ação, da nossa vontade em tudo aquilo que fazemos. Que Jesus abençoe nosso caminho e esteja conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Obrigada.